Paz seja convosco, amados irmãos. Gostaria de dar início a mais um estudo em nome do nosso Senhor Jesus. E hoje nós gostaríamos de começar uma série, a respeito da criação de Deus. Tudo o que Deus criou, se Ele fez sozinho todas as coisas, ou se existe mais de um Deus nas entrelinhas, ou se foi o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. Então, só tem uma maneira realmente de nós conhecermos a esse respeito, que é através da palavra de Deus, através de tudo o que ficou escrito para o nosso ensino. E aí nós, sem nenhum merecimento, pela misericórdia realmente do nosso Deus, nós tivemos acesso a tudo através da sua palavra. E para nós conhecermos realmente o princípio, nós temos que ir no livro de Gênesis. E nós vamos realmente meditar em tudo o que está escrito e nós vamos chegar a uma conclusão a esse respeito, E através das leituras que iremos fazer, nós vamos ver realmente que tudo o que foi feito por Deus. Feito através do poder que existe em Deus. O único Deus, soberano, um Deus que criou todas as coisas com detalhes. Não existe nada que o homem venha fazer que chegue ao nível do que Deus fez, de tudo que Deus fez. Não existe. Então o homem, por mais sábio que tenha uma sabedoria humana, mas não tem nem comparação ao mínimo de Deus. Por mais sábio que o homem seja, não chegue ao mínimo que Deus pudesse existir. Não tem. Então Deus é soberano em todas as coisas. Deus criou tudo com detalhe. Ele fez. E nós vamos ver através das leituras feitas aqui no livro de Gênesis, a criação de Deus. Então eu convido a estarmos meditando nessa série de estudos que iremos fazer a respeito da criação, de tudo que Deus criou e fez desde o princípio. Gênesis capítulo 1, do verso 1 em diante, nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas e águas.
que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, e que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então nós olhamos aqui para a palavra de Deus, e sempre foi Deus que disse, né? Verso 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem que disse? Deus. Né? Deus falou e houve. E fez Deus a expansão. Quem que fez a expansão? E fez separação entre águas. Foi Deus. Deus que fez a expansão. Verso 9: disse Deus, ajunte-se as águas. Quem que disse? Deus. Deus que disse. Ele falou e aconteceu pelo seu poder. Verso 11: disse Deus, produza a terra erva verde. E produziu. Quem que disse? Deus. Então foi Deus que fez. Verso 13: e foi tarde de manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares, a expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, para os dias e anos. Seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Quem que pôs? Quem que pôs? Foi Deus. Deus que colocou. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o quarto dia. E disse Deus, disse quem? Quem que disse? Deus. Disse Deus, produza as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus e era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã o quinto dia. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras na terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 26. Disse Deus, façamos o homem conforme nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil.
que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então Deus criou o homem, o macho e a fêmea, conforme a sua imagem e semelhança. E o domínio Deus deu ao homem para dominar sobre todos os animais que Deus havia feito. Então Deus é maravilhoso. Então quando fala aqui no verso 1, verso 26, está falando do poder majestático de Deus. Ou seja, aquele poder criador, o único Deus e verdadeiro. Então Deus, ele é ilimitado. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda árvore que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o sexto dia. O dia sexto. Então Deus, no sexto dia, ele acabou toda a sua obra. E no sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra que havia feito. Capítulo 2 diz assim: e assim os céus e a terra e todo o céu, o seu exército, foram acabados. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, que tinha feito, descansou no sétimo dia. Ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus, ele santificou o dia sétimo, ou seja, o sábado, justamente porque nele ele descansou. Ele havia acabado toda a sua obra e santificou esse dia e deixou de sinal para o homem. Então o homem foi dado todo o domínio para ele. O homem, ele tinha tudo em sua sujeição, porque Deus colocou o homem soberano ali. Mas para isso Deus ordenou algo. De todas as árvores do jardim o homem podia comer, mas havia uma em que ele não poderia nem tocar e não comer também dela. Mas a serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus a criara. Era uma representação do inimigo de Deus. E o que acontece? Quando ela vai ali e chega para seduzir a mulher, seduzir a criação de Deus ali, o homem, que foi feito conforme a sua imagem e sua semelhança,
ele foi com bastante astúcia e conseguiu seduzir. Porque ela é terrível desde a sua criação, desde o Jardim do Éden ali, porque ela habitava ali também. Né? E ele chega ali para realmente ali tentar a mulher e o homem para desobedecer o mandato de Deus. Gostaria de ler aqui capítulo 3 de Gênesis, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher aquela árvore, e era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram flores de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O homem achou que poderia esconder de Deus. Deus que havia criado tudo, que do nada fez existir tudo, o homem achou que poderia se ocultar de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha, o homem, o ser humano, ele sempre quis colocar a culpa em alguém. E aqui, indiretamente, ele já culpou a Deus mesmo, porque ele disse, né? A mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Por isso que o homem é mau desde a sua meninice. Então o homem, ele sempre quer culpar alguém. O homem às vezes deixa o caminho do Senhor, aonde ele congrega, às vezes ele acha, esfriou, não quer mais estar ali, ele tem que colocar a culpa em alguém.
Eu não vou mais congregar por causa do irmão fulano, da irmã cicrana. Então o homem sempre age dessa maneira, sempre procurando não assumir o seu erro. E é ali que ele erra. Nós devemos assumir quando erramos e estarmos prontos a pedir perdão ao Criador e a se humilhar aos seus pés. Então aqui Deus, Criador de todas as coisas, Criador do homem, dos animais, de tudo, o homem queria esconder dele. Como? Não há nada escondido diante de Deus. Nada. Nós estamos patentes aos olhos do Senhor. Antes de fazer alguma coisa, Deus já sabe. Deus já sabe. O único Deus que fez tudo através da sua palavra, através do seu poder, haja luz e houve luz. Ele ia dizendo e ia acontecendo, porque é um Deus ilimitado, o único Deus. E a palavra diz assim, verso 12 em diante, 3 verso 12. Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então a serpente, ela foi amaldiçoada ali. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Então, nós realmente vemos que o homem, ele era para viver eternamente, sem passar pela morte, Porquanto Deus o expulsou do jardim do Éden, lançou dali, colocou uma espada inflamada para que o homem não voltasse ali.
no jardim e comesse também do fruto daquela outra árvore, que é a árvore da vida, e vivesse eternamente. Então, Deus o expulsou dali. E nós vemos que houve ali um sacrifício de um animal no princípio, o qual Deus ele fez ali vestimentas, tanto para Adão como para Eva. E houve um sacrifício de um animal. E a palavra de Deus nos diz que, se referindo já a Jesus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus, ele já providenciou algo através da seu infinito poder de ver as coisas que não são como já se fossem, né? Como já fossem. Ele já viu o resgatador do homem. Tudo aquilo que apontava para Cristo, para seu Filho. Um homem que nos resgatou através da sua morte. Então, quando o inimigo de Deus, ele leva Jesus ali ao mais alto pináculo, ele mostra todos os reinos do mundo. E ele disse ali a Jesus: se prostrares e me adorares, tudo isto te darei, porque a mim me foi entregue. E Jesus diz: somente a Deus ele prestaria culto e adoraria, somente a Deus. Então Jesus, ele venceu. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque Deus viu o resgate do homem através do seu poder. Que um homem, filho de uma mulher que está ali no Apocalipse capítulo 12, haveria de resgatar o homem. Gostaria de convidar os nossos irmãos para estarmos lendo aqui no Apocalipse capítulo 12, porque eu acho que é de suma importância, porque nós vemos através disso aqui que o dragão, representado ali pela serpente, ele sempre quis destruir o povo de Deus. Ele sempre perseguiu o povo de Deus. Então, quando fala-se ali no Gênesis 3, verso 15, 16 ali, né, a inimizade, nós vemos, nos arremete realmente no Apocalipse capítulo 12. Porque aqui diz assim, 12 verso 1 em diante. Apocalipse 12, verso 1 em diante. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mulher, ela é, em profecia, religião.
Então, a religião de Deus. Verso 2: estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Então, o Messias, ele ia nascer ali, naquela religião. Lá em 7, começaram a buscar a Deus novamente. Deus começou ali a aceitar sacrifícios feitos pelo seu povo e aceitou o sacrifício de 7. Então Deus sempre teve um povo, aquela mulher que vem desde o jardim, depois da saída do jardim do Éden ali, começaram a buscar Deus novamente, e veio o pinto. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou por terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, no princípio ali, quando nasceu esse menino, Jesus, o dragão queria destruí-lo, queria matá-lo. E Deus avisou José ali, eles tiveram que mudar de localidade justamente para que não fosse tragado o filho. E a mulher, ela deu à luz o filho. A mulher, a religião de Deus. Religião quer dizer religar o homem a Deus. Verso 5: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, esse filho, que há de reger todas as nações na sua vinda, todos os reis da terra irão se submeter a Jesus. Todas as nações. É o grande acerto de Deus com os homens. Ele vai enviar seu filho com todo o poder que já foi lhe dado. E ele regerá todas as nações. E esse planeta Terra se tornará como o jardim do Éden. Mas essa é a primeira parte desse estudo a respeito da criação de Deus, tudo que Deus fez sozinho, todas as coisas através do poder. Ele ia dizendo e ia acontecendo. Qualquer dificuldade com algum tema a respeito de qualquer estudo que aqui venha a ser apresentado por nós, peço que entre em contato conosco através do nome na descrição desse link, desse vídeo. E assim sendo, agradeço a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Paz seja convosco.